Olá, pessoal. Me chamo Luiz Souza, sou do curso de farmácia e iremos começar mais uma aula interna sobre étnico-botânica. Pode passar o slide, por favor? Aí, bom, nessa aula vão se apresentar discentes. Eu sou Renata, iria apresentar também. Eu sou Johanne, sou docente de terapia ocupacional. Eu sou Elisângela, sou docente do quarto ciclo de farmácia. Bom, junto com a docente professora Rita Barcelos, que é a docente da Liga. Passa aí, por favor. Bom, a étnico-botânica é definida como o estudo das inter-relações diretas entre seres humanos e plantas. Bom, o seu caráter, ele é interdisciplinar integrador e é meio que demonstrado na diversidade de tópicos que podem ser estudados, aliados aos fatores culturais e ambientais, bem como algumas concepções desenvolvidas por essas culturas sobre as plantas e o aproveitamento dela, no caso, o aproveitamento farmacológico para tratar diversas doenças. Bom, ela é uma disciplina que é antiga na sua prática é muito antiga, mas a sua teoria é muito jovem. E nesse sentido, meio que especula-se que a origem da etnobotânica é consistente com o surgimento da própria espécie humana, ou melhor, com o início dos primeiros contatos entre espécies do reino vegetal. Os estudos étnicos botânicos vão além que podem ter a investigação botânica. Uma que meio que suas metas se concentram em torno de um ponto fundamental, que é o significado do valor cultural das plantas em uma determinada comunidade ou povo tradicional. Por favor. Bom, agora vamos para uma análise da linha do tempo. No século XVI, grande parte dos registros sobre plantas medicinais foram descritos por padres jesuítas, que foram os primeiros a fazer contato com os ameríndios, no caso, na época da colonização do Brasil, meados dos anos 500. No entanto, outros europeus que viajavam para o Brasil no início dessa colonização também escreveram sobre o uso de planta pelo povo indígena. Bom, já no século XVII, o nordeste do Brasil, ele foi invadido por holandeses, meio que foram realizadas várias expedições com alguns grupos de estudiosos holandeses e pintores para meio que retratar a geografia, a biodiversidade, a população, as doenças tropicais e a medicina tradicional do Brasil, a medicina utilizada pelos indígenas. Dentre esse grupo de pesquisadores estavam o alemão George Markgraf e o médico holandês William Pies. Bom, ambos exploraram o Nordeste do Brasil. Markgraf estudou a flora, a fauna, a geografia, a meteorologia e a astronomia do território, enquanto Pies, ele meio que se concentrou nas plantas medicinais e nas doenças locais, as doenças que existiam aqui no Brasil. Johanne de Laet, que é membro do conselho da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, recebeu esse material coletado, transcreveu e editou e publicou uma obra em 1648, junto com todos os registros que foram adquiridos aqui no Brasil, aqui no Nordeste. Bom, a obra foi intitulada História Naturalis Brasiliais. Nessa obra, meio que são apresentados relatos sobre as doenças locais e a medicina brasileira, junto com as plantas medicinais que são utilizadas pelos habitantes daquela época, além da fauna e da etnologia do Brasil. Já no século XVIII e XIX, os interesses dominavam em sociedades industrializadas tinham mais interesse em saber sobre estudar essas plantas e saber sobre elas. Diferente da sociedade e meio que era meio que restrito aos beneficiários econômicos que podem ser obtidos a partir desse conhecimento. Ou seja, os benefícios econômicos eram muito coisados, tipo, para a sociedade que era industrializada,
era muito mais vantajoso do que para uma que não era industrializada, os conhecimentos sobre as plantas. Tais sociedades meio que eram designadas como aborígenes e primitivas, e o conhecimento que era distinto por essas comunidades que não eram industrializadas ou mais isoladas era visto como era menosprezado e meio que tinha meio que calma aí, meio que é considerado como um valor que não possui caráter científico para aquela época. Já no final do século XIX, pensando no resgate e na valorização desse conhecimento empírico, ou seja, conhecimento tradicional, que é passado de geração para geração, foi usado a etnobotânica, criada em 1895 pelo botânico saxonista John Rui Rauschenberg, que meio que vai englobar essas contribuições da botânica e da etnologia. Já no mesmo ano foi publicado um artigo desse mesmo autor, de Rauschenberg, que foi intitulado como A Contribuição para a Etnobotânica, que faz meio que referência a essa disciplina, e aí que foi o primeiro artigo que foi utilizado esse nome, esse termo, etnobotânica. Bom, nas últimas décadas, a etnobotânica experimentou meio com um crescimento expressivo, encontrado especificamente nos países da América Latina e particularmente em países como o México, Colômbia e o Brasil, que são países que a biodiversidade é maior do que outros países. No caso do Brasil, a construção e a transformação da etnobotânica aconteceu em um cenário meio que uma diversidade cultural, envolvendo os conhecimentos e as práticas dos seus habitantes, que na época eram os indígenas, e a diversidade biológica, que meio que vai meio que construir um patrimônio de imenso valor potencial, um valor cultural imenso, incluindo plantas de interesse e potencial de mercado, que podem ser utilizadas nas possíveis gerações de renda para esses habitantes. E os costumes também, os saberes e as crenças que são encontradas no Brasil é uma origem meio que é muito complexa, e é meio que uma fusão entre diferentes culturas, e meio que registros apontam que uma grande parte do conhecimento tradicional que se tem sobre as plantas no Brasil tem origem dos indígenas. Pode passar, por favor? Bom, vamos falar agora sobre os indígenas e as plantas medicinais no Brasil. Na época do Brasil colonial, devido à carência de medicamentos, os primeiros habitantes europeus que chegaram às terras brasileiras buscavam ajuda dos indígenas sobre o uso de remédios e as práticas terapêuticas. Dentre as principais doenças que meio que assolavam esses povos indígenas na época, destacava-se a febre, a disenteria, dermatose e bacilo endêmico. E com a chegada dos europeus ao Brasil, na época da colonização, novas doenças foram registradas, por exemplo, sarampo e a tuberculose. E é notório que, para meio que tratar essas enfermidades, os indígenas faziam uso das plantas encontradas em suas terras. Quando a enfermidade era mais complexa, eles apelavam a rituais místicos em busca de cura. Tais práticas podem ser observadas ainda até hoje, principalmente em comunidades indígenas mais isoladas. Pode passar, por? Bom, a figura do pajé. A figura do pajé sempre esteve presente na cultura indígena. O pajé pode ser definido como o indivíduo que recebe o dom da da benzedura e alquimia de interações de medicamentosas feitas com determinada planta ou determinadas plantas, para curar os mais diversos males que apareciam na sua tribo, na época, hoje comunidade, né? E os pajés meio que utilizavam folhas, frutos, resina e as partes lenhosas das plantas para preparar um cataplasma ou uma solução que era utilizada na forma oral ou por inalação. Eles acreditavam que o poder terapêutico das plantas era proveniente da natureza e da atribuição do valor místico que empregavam ao preparar e administrar esse produto natural. Para o pajé, a doença meio que vem de dentro do corpo e não de fora dele. Tais enfermidades podem estar relacionadas com espíritos maus que se apossam da mente e do corpo da pessoa. Quando alguém adoece, isso para o pajé meio que significa um corpo aberto,
Quando você está adoecido, para o pajé, isso significa um corpo aberto, que para curar o indivíduo, você deve fechar o corpo e curar essa enfermidade. Ele geralmente fecha o corpo com as mãos, fazendo rezas na cabeça e no local em que esse enfermo sente a dor, que essa pessoa sente a dor, né? Com a finalidade de meio que expulsar qualquer entidade sobrenatural que esteja enfraquecendo a pessoa. E meio que tal prática que é realizada pelo pajé, geralmente é conhecida como ritual xamanístico, no caso, xamanístico. E meio que os indígenas meio que promoveram diversas contribuições para os saberes até hoje, na prática medicinal tradicional brasileira. Tais conhecimentos também foram precursores para diversas pesquisas na área da farmacopeia e da antropologia médica. Aí agora, Elisângela vai continuar. Elisângela não, no caso. Elisângela vai continuar o resto. Então, né? Ainda bem que você falou quase tudo do pajé, né? Mas, então, vamos lá. Uso de plantas medicinais em rituais de religião como é indígena. Eu vou inicialmente falar duas frases que vai resumir bem a importância das plantas na cultura indígena, que a primeira é de Renata Tacunambá, que é as raízes de nossa força, a cultura é nossa saúde. E a segunda que é as ervas medicinais indígenas são usadas para prevenir, aliviar e até mesmo para curar doenças. E assim as ervas possuem eficiência de cura terapêutica e apresentam importância na nossa cultura, que é de Carvalho, em 2017. Essas duas frases, como eu já havia mencionado, retratam a importância das plantas medicinais para os índios, para a cultura indígena. Uma vez que, na cultura indígena, as plantas, assim como vários elementos naturais, são de grande importância, e tanto material como espiritual para eles, que envolve vários rituais que se apropria desses elementos para alcançar algo maior. Pode passar, por favor. Como anteriormente Luiz tinha mencionado, na cultura indígena, a figura do pajé é algo muito importante, porque através do entoamento de cânticos e do uso de plantas medicinais e que estão presentes no cotidiano deles, eles invocam esses espíritos e em rituais fazem com que ocorra a aproximação e com o uso dessas plantas, eles fazem a realização desses rituais, não só utilizando plantas, mas também outros elementos que envolvem a natureza. Muitas das vezes, eles utilizam, além das plantas, elementos naturais como a água. Eles podem utilizar, realizar esses rituais em cachoeiras, que a junção desses elementos naturais alcançam um bem maior para eles. Pode passar, por favor. E existe a figura do pajé, que é uma entidade que utiliza essas plantas, mas também esse conhecimento das plantas também pode ser atendido por outras pessoas da tribo, não somente o pajé. Em sua grande maioria, os índios têm um grande conhecimento sobre plantas, e só que esse contato com a espiritualidade, essa junção, é o pajé que detém maior parte dele. Aqui, no caso, eu trouxe essas duas imagens, que a que está mais acima é uma senhora que ela faz benzimento com o uso de plantas, e abaixo tem uma índia
pertencente a uma tribo que também faz benzimento, não faz a utilização de plantas medicinais, mas tem o conhecimento sobre esses cânticos que alcançam esses objetivos por eles almejado. Pode passar, por favor. Como eu havia falado, os índios, eles utilizam a planta para várias finalidades. Pode ser tanto para curar doenças, quanto para alcançar esse lado espiritual, quanto alcançar bênçãos mais além, como posso dizer assim, para a finalidade de proteção quando forem caçar, ou ao mesmo para entoar proteção quando fosse lutar contra uma tribo inimiga, vamos dizer assim. No caso aí, eu trouxe esses 4 exemplos de plantas que são naturais da região amazônica, que elas são utilizadas para doenças bem típicas do cotidiano, como gripes, congestão estomacal e diarreias, desses tipos de doença. A primeira, logo acima, chama Anu Sisu, que ela é utilizada como anti-inflamatório. A do lado é Bacá-Ratu, que ela também tem o mesmo efeito. A de baixo, que é Xixi-Itza, e a última do caso chama Nanit Haru, que também todas elas têm um efeito para curar doenças típicas que são do cotidiano das tribos. Pode passar, por favor. Eu achei importante trazer a planta que chama tabaco, porque pela importância que ela tem na cultura indígena. O primeiro contato dos europeus com o tabaco foi justamente quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Aí ele teve o contato com essa planta. E para a cultura indígena, ela tem uma grande importância por conta de que ela é utilizada em rituais de natureza. Nossa. Vamos lá. São utilizados em vários rituais. Um deles é o ritual com rapé, que é uma mistura. O rapé, no caso, é uma mistura de tabaco com pó de madeira e outras ervas, no qual ele tem um objetivo de ligar o ser a esse lado espiritual. E em meio a cânticos, ele propicia esse lado místico da planta, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Eu também escolhi alguns outros exemplares de planta, porque eu achei a finalidade dela bem interessante. Aí eu selecionei alguns. No caso, essa primeira aqui é o Biabu Raul, que ela é utilizada para criança que chora muito, e tirar a moleza do corpo e para trazer de volta o espírito ao corpo da criança, do adulto ou do adolescente. Ela é utilizada as folhas, faz um preparado como se fosse um chá, e ele é tomado para tomar banho 3 vezes. Pode passar, por favor. O próximo é o Itsapuzi, que é usado para chamar legumes. No caso, quando o índio vai fazer um plantio, ele faz o uso dessa planta para fazer banhos, e ele toma o banho com essa planta, e com isso ele traz grandeza para a plantação dele. Pode passar, por favor.
O outro se chama Naim Shabá, que ele é utilizado para trazer o espírito de volta para a pessoa e evita doenças e também para clarear. Eu achei muito interessante isso, por isso que eu trouxe essa planta. E é para tomar o banho com essa planta, faz o chá e toma um banho e bebe um pouco. A próxima, por favor. E eu trouxe, por último, o ayahuasca, que é assim, de todas as plantas, a que eu achei mais interessante é por conta de que a ayahuasca é uma bebida que é preparada a partir dessas 3 plantas aí, e ela é muito utilizada para rituais de espiritualidade, de expurgo. A palavra é essa, que é de limpeza, que no caso ela é típica da América Central e do Sul também, é muito utilizada na região amazônica, e ela, através dela, com o preparado que fazem a bebida, a pessoa bebe e ao som de cânticos que é entoado, a pessoa entra em um estado de psicose e há essa limpeza espiritual e física utilizando essa planta. Existem várias plantas que podem ser juntas e feito a bebida ayahuasca, mas as principais são essas 3 aí. E é isso, pode passar, por favor. Plantas medicinais e a espiritualidade. Outra finalidade que as plantas para os índios têm a finalidade é com relação à proteção. Os índios têm o costume de, antes de sair para caça, eles fazer rituais para que ocorra essa bênção de ter grande fartura na caça. E também quando as tribos indígenas iam se confrontar, eles faziam esses rituais para que eles saíssem. Mãe, eu estou dando aula. Minha mãe começou a cantar agora. Mãe, eu estou aqui apresentando aqui um negócio. Eu preciso de silêncio. Lá. Minha mãe começou a cantar. Relaxa. Vamos lá. Os índios utilizavam as plantas os índios utilizavam as plantas também para fazer rituais, onde eles, o pajé, eles benziam os guerreiros, e nisso eles alcançavam a força de ir para a guerra com o intuito de vencer. E esse conhecimento que os índios também tinham de plantas, eles utilizavam na sua própria defesa. Um exemplo é que os índios utilizavam o seu conhecimento através das plantas tanto para o bem, para curar, para alcançar essa proximidade com o espiritual, mas também para alcançar algo que não era tão bom, como assim, eles quando estavam em guerra entre as tribos, eles poderiam pegar e utilizar alguma planta que tivesse uma toxicidade para atingir o seu inimigo. Com isso, eles poderiam pegar uma planta que fosse tóxica e contaminar uma fonte de água do inimigo, vamos dizer assim. E eu encontrei relatos de que muitas tribos indígenas faziam preparado com algumas plantas típicas e esfregavam nas pontas das lanças, e com isso, quando atingia o inimigo, essa lança, essa toxina que estava na ponta da lança fazia com que o inimigo sentisse como se fossem milhares de agulhas perfurando o corpo
da pessoa. E com o passar do tempo foram estudando e vendo qual era essa substância, e era o oxalato de cálcio. Com isso, pesquisaram e encontraram várias plantas que são naturais da Amazônia que têm essa substância. Pode passar, por favor. Entre elas está a mandioca, que tem o oxalato de cálcio na sua composição, e ela é típica da Amazônia. Uma curiosidade da mandioca, que ela, por ser típica da Amazônia, tem uma lenda em torno dela que diz que a mandioca, o nome mandioca vem da lenda de que uma menina, que era filha do líder, do pajé, é pajé? Luiz é pajé ou é o quê? É o cacique. É cacique. Cacique. Que a filha, que a menina, a filha do cacique engravidou de um guerreiro, e ela, antes do casamento, e o pai foi em desacordo a isso, da indiazinha. Com isso, a menininha nasceu morta, só que a mãe enterrou a filha na oca, que é onde os índios vivem. E ela, durante vários dias, ficou chorando, e onde ela enterrou a filha, nasceu uma planta. E dessa planta foi originada a mandioca. Nisso que surgiu o nome, porque Mani era o nome da criança que foi enterrada, que era o nome dela, Mani, e o Oca foi o local onde ela foi enterrada, por isso que derivou. E com o passar do tempo, o estudo demonstrou que nessa planta tinha o oxalato de cálcio, que era utilizado pelos índios em confronto com outras tribos para promover essa sensação de dor, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. Outra planta também que tem o oxalato de cálcio é a seringueira, que é típica da região amazônica. Tem grande importância para a região amazônica, porque se extrai a borracha, e tanto para a cultura indígena quanto para a região amazônica, ela tem uma representação muito importante. Pode passar, por favor. Aí. Tá, agora eu vou falar sobre os africanos e as plantas medicinais aqui no nosso país, Brasil. Os africanos, assim como os indígenas, eles tiveram uma grande influência na formação da base do conhecimento sobre plantas medicinais no Brasil. Durante a escravidão, o Brasil e o continente africano, eles tiveram contato constante através do oceano, e os cativos que chegavam ao Brasil, eles traziam as plantas de suas nações, da mesma forma que algumas espécies que eram levadas do Brasil para o continente africano. O período escravista e depois a abolição da escravidão proporcionou uma troca mútua de espécies vegetais entre os dois continentes, principalmente o continente africano e o nosso país, né, o Brasil, enfim. Na época da escravidão, os negros cativos, eles também traziam um pouco que conseguiam ali da sua cultura para diminuir o que a gente chama de banzo. O banzo, ele significa aquela tristeza ali profunda ocasionada pela saudade do seu povo, saudade da sua terra. Então, o banzo, somado com a necessidade de terem disponível ali um tratamento para a cura da enfermidade, foram um dos principais motivos que levaram ali os escravizados a transportarem plantas medicinais da sua cultura para o Brasil. Os escravos, eles utilizavam as plantas de diversas maneiras, além de ingerir. Elas eram empregadas ali nos banhos, em plastros, enfim. E um exemplo comum era o uso ali da asa fétida, que era colocada ao redor do pescoço para prevenir algumas doenças, tipo asma, catapora, sarampo, etc. Nas senzalas, era comum o uso de plantas em rezas e benzeduras. É registrado que os cativos, eles tinham o costume de colocar as folhas de palmito nas portas para remover as maldições, e as ervas eram usadas ali como proteção,
cura ou banhos ali de descarga. Hoje em dia, esse costume, né, esses pensamentos, essas ideias, elas continuam. Então, por exemplo, muito comum a gente encontrar em casa plantas, a Esparto São Jorge, por exemplo, que tem ali um intuito de proteção. Por exemplo, na minha casa, se é só olhar que está aqui uma planta de Esparto São Jorge, por exemplo. Tá, próximo. Agora eu vou falar sobre os curandeiros, sangradores e parteiras. No século XIX, existiu aqui no nosso país o que a gente chama de Fiscatura-Mor, que é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização das artes de curar. Então, de acordo com esse regimento, em locais que não houvesse médico, boticário e cirurgião em número suficiente para atender a população, poderia ser concedida uma licença para trabalhar como curador. A pessoa que tivesse ali se dedicado ao estudo da medicina e à observação dos medicamentos ali do país. Então, a pessoa ela fazia o teste e, se fosse aprovado, ela recebia a licença para exercer a arte de curar. Na Fiscatura-Mor existia uma hierarquia. Então, nas posições mais baixas, a gente tinha os curandeiros, os sangradores e as parteiras. Os médicos, cirurgiões e boticários estavam ali nos lugares mais prestigiados. Então, o ofício dos curandeiros, sangradores e parteiras eram ali exercidos pelos escravizados, alforriados e pessoas livres e empobrecidas, enquanto cirurgião, boticário e médicos eram ali, em sua maioria, pessoas brancas e de classes mais elevadas. As parteiras, elas trabalhavam ali geralmente em ambientes domésticos, elas tinham ali os conhecimentos sobre os remédios que auxiliavam na contracepção, no aborto, nos cuidados antes e depois do parto. Os sangradores, eles ofereciam ali um serviço pelas ruas, praças da cidade, em lojas de barbeiro. Os curandeiros, eles podiam tratar doenças consideradas leves, fazendo ali o uso de plantas medicinais nativas. E uma coisa que é importante a gente entender, que a atuação da fiscalização da Fiscatura-Mor, ela se concentrava nos núcleos urbanos maiores. Então, nem todas as pessoas que exerciam ali os ofícios na arte de curar tinham ali as suas atividades oficializadas. Então, a maioria dessas pessoas, elas não tinham uma formação acadêmica e suas artes de cura era baseada ali em saberes de origens indígenas ou africanas, né? Então, o uso dessas plantas, né, nos rituais, né, elas vão promover um resgate da história e da cultura dos afro-brasileiros, mas também elas vão valorizar, né, a questão da diversidade, a identidade e também a preservação da cultura popular, né? Então, nessa imagem aí, mostra uma comunidade que é do terreiro Ilê Aceoiá, que é daqui do município de Lagarto. Pode passar, por gentileza. Então, entre as plantas escolhidas, porque são várias, né, é uma grande variedade de plantas que são usadas nos rituais. Uma delas é a Vence-Demanda, que ela é uma planta nativa aqui nativa da Ásia, e ela é muito cultivada, tanto aqui na América do Sul como Central, e também em algumas regiões da África. Ela é conhecida como uma planta mágica ou de poder, porque ela é usada nos rituais, tanto de descarrego, como também, né, para afastar a questão da negatividade, feitiços. E ela é uma planta que está associada aos orixás, Xangô e Angun, lá no Candomblé, e as entidades também da Umbanda. E ela pode ser usada tanto nas questões dos banhos, né, como também nos benzimentos, defumações, e também para combater a questão do olho gordo, né, e da inveja. E ela também é usada para aumentar a questão da vitalidade e o bem-estar. Outra planta comumente usada, pode passar, é a ervilha de Angola, que ela é uma planta nativa aqui do Brasil, e ela está ligada ao Oxalá da paz e da harmonização, e ela é utilizada também nos rituais para a questão de harmonizar e também equilibrar a questão do ser dos fiéis.
e ela é uma planta essencial nas obrigações religiosas, enquanto que os ramos delas, elas também era bastante usada pelos africanos para questão de estancamento de hemorragias. Outra planta também que eu selecionei é o capim-santo, que é uma planta bastante conhecida, e ela é de origem indiana, e ela está associada ao Oxum e Iemanjá, que suas forças, no caso, né, elas estão ligadas à água, e ela é uma planta que é usada também para banhos e passes para purificação, e também a questão do descarrego espiritual. E ela é considerada também uma planta sagrada, né, nos terreiros, e ela é uma planta que é usada diariamente nos rituais. Outra planta também que eu selecionei é a arruda. Ela é uma planta de origem, né, do sul da Europa e também do Mediterrâneo, e ela é bastante usada nas benzeduras, e ela é considerada uma planta poderosa por conta de afastar também os espíritos, mal olhado, e ela é frequentemente usada nos rituais do candomblé, onde ela é valorizada como uma planta de proteção. E ela está ligada a tantas crenças de proteção, como desde o tempo desde os tempos coloniais, né? E ela era usada bastante para a questão das doenças contagiosas, porque na Idade Média acreditava-se que a arruda ela era uma defesa contra a peste negra, que é uma das doenças, né, contagiosas daquela época, e ela era vendida como um amuleto da sorte e proteção. E também, na mesma época, ela era feito infusões dela, né, dessa planta, que ela era usada popularmente como uma planta, como anticoncepcional, né, e abortiva. E durante os encontros, né, dos rituais, né, os homens, eles usam um pequeno galho, né, da arruda por cima de uma das orelhas, ou também um dos galhos, ela é colocada em um ambiente para que possa espantar a questão do mau espírito. Outra planta comumente usada é o manjericão, que ela é uma planta nativa da Índia, e ela está relacionada aos orixás, Erez e Iaçã, e ela é utilizada nos banhos de descarrego, tanto para a limpeza energética, como também para o afastamento, né, da questão da negatividade, e por ela ter um aroma forte, ela também era usada nas defumações. E ela é uma das plantas mencionadas nos rituais do candomblé, devido à sua capacidade, né, de proteção energética e espiritual. Outra planta também é a erva capitão, que as folhas delas, que ela, no caso, ela está ligada tanto à questão da autoestima, como também para a visão para as coisas felizes, né, e retirada da questão da tristeza. E ela também é uma planta de origem, né, daquele continente americano. Outra planta que até Johanny falou, que é a espada de São Jorge, que ela é uma planta africana, só que atualmente ela é cultivada, né, em todo o mundo, e ela está relacionada tanto aos orixás, né, que no caso ela está associada a São Jorge, que no caso é sincretizada com o Ogum e também na Umbanda, e no Candomblé, na Umbanda e no Candomblé, e na Umbanda ela vai simbolizar a espada de Ogum, que ele é conhecido como um orixá guerreiro. E ela simboliza também a defesa e afastamento, tanto de energias negativas e outras coisas também. E ela pode ser usada em banhos, passes, pontos, firmezas, e também na questão de mandalas. E elas, apesar, né, de suas folhas, elas são consideradas tóxicas, né, para ingestão, mas só que ela possui um alto valor simbólico para o pessoal dessa cultura, né, o banda, o candomblé. E temos outra planta, que é o orogobó, que ela é usada, eu acho que é assim que pronuncia, que ela é
para pedir a permissão, né, que possa ser realizados rituais, né, e ela é uma planta também de origem africana. Outra planta, que é uma planta até que eu percebi que tem lá no campus, que é a jurema preta. Ela é uma planta que é origem nativa aqui do Brasil, né, mais especificamente aqui originária aqui da Caatinga, e ela pode ser usada tanto nas questões dos banhos, nas oferendas, e também como alucinógeno, né, na questão nos momentos lá dos rituais. E essa aqui são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Obrigada, e tá o nosso Instagram da nossa liga, para quem não segue ainda, já começa a seguir, né? Já passou do tempo, se não segue. Muito obrigada.